Muito obrigado a todos por participar nesse nosso evento. O meu objetivo aqui é falar um pouco sobre o BigQuery, essa interface analítica bastante poderosa que nós temos aqui em Google Cloud. Deixa eu só avançar. Ok, pronto. Quando eu olho aqui para a minha experiência, e olho que já tenho quase 10 anos de experiência nessa área de dados, lembro-me do meu início, lembro-me quando tive o primeiro contacto com a área de dados, com business intelligence, e lembro da realidade na altura que era bastante diferente do que temos agora. Nós falávamos em dezenas de milhares ou centenas de milhares de linhas numa tabela. As nossas sources eram maioritariamente bases de dados relacionais. Em algumas situações tínhamos que integrar alguns ficheiros, CSVs, e quando esses ficheiros não estavam disponíveis na mesma rede ou até na mesma empresa, ou eles eram enviados por e-mail, ou eram partilhados através de FTP, e havia alguma complexidade dessa integração. E quando então eu comecei a ouvir falar de JSON, de formato JSON, era ainda algo muito complexo. Peço desculpa. Pronto, quando ouvíamos falar aqui sobre JSON, no formato JSON, era um formato ainda complexo, era difícil de perceber. E quando falávamos então em tabelas com milhões de linhas, já era um cenário bastante complicado, principalmente quando pensávamos em cruzar duas tabelas com milhões de linhas, então tínhamos ali um esforço grande em termos de análise de plano de execução, performance, e tínhamos que ter ali alguma estratégia técnica para resolver essa questão. Então, falar em cloud, nessa altura, era era quase um cenário utópico, não é? Havia cloud, claro, havia já alguns projetos, mas há 10 anos atrás era quase uma utopia. E pronto, hoje em dia vemos que é a realidade atual, e apesar de ainda termos bastante parte do nosso cenário on-premise, pegando um pouco no que o Renato falou, os clientes têm procurado para fazer essa migração para cloud, mas obviamente tem que ser uma migração bastante estruturada e bastante consciente. Pronto, então o que nós vamos falar hoje aqui? Vamos abordar um pouco essa questão do Open Cloud, está muito ligada ao tema do Open Source, que também foi dito aqui pelo Renato. Vamos falar de BigQuery, o que é o BigQuery e de todo o ecossistema analítico à volta do BigQuery. Pronto, recentemente surgiu um artigo no blog da Google sobre o Big Lake, que é um dos mais recentes, das mais recentes features para BigQuery, que foi anunciado agora no Data Summit, agora em maio. E esse é o primeiro parágrafo desse artigo. E ele reflete bem a realidade atual da maioria das empresas, seja do tamanho que for, que é, há muitos dados, não só raw data, não é? Temos dados com valor, por exemplo, em data warehouse, em data lakes e em outras plataformas, que têm crescido de forma incrível, né? De forma exponencial. E esses dados não estão centralizados numa única plataforma, num único local. Podemos, por exemplo, ter um data warehouse on-premise, um data lake numa cloud e assim por diante, e ter mais do que uma cloud na mesma empresa. E as organizações têm grande dificuldade de analisar essa informação, gerir e analisar. Isso torna-se quanto maior complexidade temos em termos dessa estrutura, maior probabilidade de termos silos, né, crescer em silos, ou temos algum risco tanto em segurança quanto em termos de custos, porque temos que movimentar dados. E aqui pronto, no final desse artigo também o que ele menciona é que os clientes, o que eles querem ajuda nesse sentido. Como resolvemos essa situação? Isso está a escalar cada vez mais e temos aqui um grande problema em mãos, né? Um bom problema, que é temos muita informação e bastante análise com insight para se conseguir tirar dessa informação, mas como fazemos isso de uma forma centralizada e de uma forma simples e escalável? Pronto, então aqui entra um pouco o conceito uma abordagem Google, que é uma abordagem Open Cloud,
que basicamente essa abordagem é ter os serviços Google fisicamente, não só em Google, mas posso ter, por exemplo, serviços on-premise, serviços em outras clouds e assim por diante. Mas esses serviços são ainda geridos pela Google, são evoluídos pela Google, são governados pela Google, ou seja, fisicamente eles podem estar em qualquer lugar, mas podemos, pronto, e temos a segurança que esse serviço continua com a mesma qualidade, porque a gestão é toda da Google, a responsabilidade é da Google. E essa abordagem Open Cloud está muito ligada, ou está totalmente dependente da questão do open source, que é também, fazendo aqui uma ligação da apresentação anterior, do Renato, é que a Google tem investido já muito, né, e cada vez mais em open source, é líder nesse investimento, em termos de projetos, por exemplo, como Kubernetes ou TensorFlow, e esses dois mundos estão completamente ligados, Open Cloud com Open Source. E outra abordagem desse tema de Open Cloud, dessa abordagem Open Cloud, é que a Google, na verdade, abraça a Google Cloud, né, abraça os seus parceiros em vez de competir com eles, ou seja, integra e faz todo o esforço para que os seus parceiros também consigam integrar as suas ferramentas em Google Cloud e ter ali o melhor dos dois mundos. Pronto, e aqui o que é então o BigQuery? Né? O BigQuery é um data warehouse empresarial numa escala de petabytes, ou seja, o volume de dados aqui que estamos a falar é mesmo um volume imenso. É uma base de dados totalmente segura, segue muitos protocolos de segurança e com muita disponibilidade. Em termos de falhas, há pouquíssimas ou quase nenhuma falhas em termos de serviço. E é uma base de dados onde tem a parte de storage e computação separadas, o que permite uma escalabilidade e também o desenvolvimento de algumas soluções à volta disso com maior facilidade. E como características únicas, é um serviço totalmente gerido, é serverless, permite fazer uma análise em streaming, de dados em streaming, e fazer uma análise em real time desses dados. Tem toda a parte de machine learning e também de informação geoespacial nativas e integradas em BigQuery. E também tem um serviço de BI Engine, que é um serviço em memory, que também ajuda, quando estamos a falar de muitos dados, de petabytes de dados, ajuda-nos com o retorno das nossas queries para serem menos de um segundo. E está totalmente integrado com depois as nossas ferramentas, nossas e outras ferramentas de BI, como Looker, mesmo Power BI, Data Studio. Então, temos toda essa integração. Pronto, aqui então vamos falar um pouco de algumas features principais. Não é uma lista exaustiva, é um subset só para termos aqui alguma experiência, alguma noção do que é possível fazer em BigQuery e o que está relacionado com esse ecossistema analítico. Conforme eu tinha mencionado no início, o Big Lake é uma feature recente e ele é um motor de storage, um storage engine, que basicamente o que faz é nos permite criar tabelas em BigQuery, ter toda a parte de governance, de security, por exemplo, eu consigo controlar a nível de linha, a nível de colunas, e consigo ter toda essa governação, mas o meu storage está noutra cloud, por exemplo, está em Amazon ou está em Azure, e eu consigo centralizar toda essa informação em BigQuery e não preciso movimentar esses dados. E assim eu tenho uma única fonte da verdade, tenho menos custos e tenho total controle dessa informação. Então aqui esse serviço abre aqui muitas portas e quebra aqui alguns paradigmas e nos permite aqui ter soluções bastante interessantes, mesmo a nível de partilha de informação, mesmo entre organizações, pode ser bastante interessante esse serviço. Temos também aqui o BigQuery Omni, está ligado ao Big Lake. O Big Lake para aceder às tabelas, aos dados, né, aos source, em outras clouds, através do BigQuery Omni, que basicamente é um serviço que leva a infraestrutura de BigQuery para dentro de outra cloud ou mesmo on-premise e leva toda essa parte de segurança, de governação,
toda essa estrutura de BigQuery para esse outro ambiente. Permite também que a gente consiga, por exemplo, se eu tiver dados em Amazon S3, consiga aceder a esses dados, mandar submeter, por exemplo, uma query para esses dados, executar localmente e não trazer, por exemplo, para a cloud da Google e gravar localmente esses dados. Ou seja, eu não tenho o custo de transferências de dados. Mas também permite o contrário, que eu vá, execute essa query e traga para juntar, por exemplo, com dados que eu tenho em Azure e dados que eu tenha em Google. Então, aqui permite fazer essa junção e essa flexibilidade em termos de BigQuery de serviço. E aqui estamos a falar sempre em utilizar Standard SQL e a interface de BigQuery, a interface única, não é, que estamos todos habituados. Pronto, essa questão de dados externos, né, terem BigQuery não é nova. BigQuery já permitia fazer external tables, que é fazer essas tabelas onde eu tenho todos os metadados e toda essa parte de governance em BigQuery e apontar para produtos Google, como Bigtable, Cloud Storage e o mesmo Google Drive. Imagina, eu consigo ter uma Google Sheet e fazer uma ligação direta a uma tabela de BigQuery e usar em algum dos meus processos, por exemplo, para uma pipeline analítica. E também tenho Federated Queries, que é semelhante, eu submeto queries para uma base de dados, por exemplo, Cloud Spanner ou Cloud SQL, e ele cria uma tabela temporária e me retorna esses resultados. Conforme eu disse no início também, quando estávamos a falar de BigQuery, existe toda a parte de Machine Learning integrada em BigQuery, e onde é possível, com SQL também, criarmos modelos de Machine Learning, testá-los, executá-los, ou seja, e é tudo numa interface familiar, e não saímos muito dessa interface do que já estamos habituados, que é o nosso desenvolvimento com SQL. Aqui também é bastante interessante essa vertente. E depois conseguimos cruzar esses dados com toda a nossa camada analítica já existente, seja ela qual for, e todos os nossos produtos de dados estão totalmente integrados. Aqui também a questão das informações geoespaciais também é nativo em BigQuery. Temos várias funções geográficas que nos permitem fazer, conforme temos ali no exemplo, fazer queries. Estamos aqui na mesma dentro da nossa zona de conforto, né, que é o SQL. Conseguimos fazer queries, analisar essa informação em tabelas, mas ao mesmo tempo conseguimos visualizar essa informação em mapas, ou seja, com aquela query de cima eu consigo ter aqueles pontos todos definidos no mapa. Então é muito simples, e em termos de técnicos, né, em termos de programação, estamos sempre na mesma interface, com a mesma estrutura de SQL, e é sempre esse ambiente. Por outro lado, por trás, temos ali uma capacidade extremamente poderosa para analisar essa informação, para cruzar esses dados e para produzir novos serviços de dados bastante interessantes. Conforme falei também, esse in-memory, esse motor in-memory que nós temos, ele tem a capacidade de pegar um volume de petabyte de dados e nos ajuda a ter esse retorno, esse tempo de respostas em menos de um segundo. Depois ele está também totalmente integrado com toda a nossa camada de BI, nossa camada de visualização, e não só, podemos ligar com outras apps, não é só o que está dentro da Google, que é aquilo que falamos também no início, que é um mundo, é uma abordagem open cloud, é uma abordagem open source, que não faz lock-in à própria tecnologia. E depois tem essa panóplia de possibilidades que conseguimos aproveitar com essas features. Pronto, aqui também, por outro lado, conforme eu mencionei no início, a realidade que nós tínhamos alguns anos atrás, em termos de BI, por exemplo, éramos ter, por exemplo, um Cobolab, que ligávamos a uma spreadsheet e fazíamos as nossas análises, mas quando o volume de dados ou quando
o tamanho do nosso cubo aumentava muito, tínhamos ali alguns problemas de performance e tínhamos que ver a melhor maneira de particionar o cubo, ou analisar aquela informação, ou disponibilizar aquela informação. E aqui também é outra quebra de paradigma que nós conseguimos, através de Google Sheets, nos ligarmos a tabelas de BigQuery, tabelas com bilhões de linhas. Conforme vemos aqui nesse exemplo, ele liga-se rapidamente a 340 milhões de linhas e ter esses dados já disponíveis para criarmos as nossas pivot tables, os nossos gráficos, criar fórmulas. Obviamente que nós não conseguimos trazer todas as linhas de uma vez, mas conseguimos submeter esse pedido e ter aqui a nossa análise. E conforme podemos ver nessa animação, é bastante simples a conexão. Eu escolho que eu quero conectar BigQuery, escolho um dataset, uma tabela, e um projeto, né, um dataset e uma tabela, e ele conecta-se e a informação está disponível. E assim também me permite que eu tenha sempre a minha única fonte da verdade e não tenha dados distribuídos por várias fontes ou vários ficheiros. E aqui mais algumas features mais técnicas, também que são interessantes, e não só, há muitas outras. Mas aqui tem o serviço de transferência de dados, que é automaticamente gerido. Conseguimos importar dados de outras plataformas, como Google Analytics ou Google Marketing, e não só, por exemplo, conseguimos importar informações da Amazon ou Teradata diretamente para BigQuery. Também esse serviço, em termos de integração de dados, que muitas vezes é complexo, não é? Fazer essa movimentação dos dados aqui torna-se simples. Também temos aqui funções remotas que acrescentam, não é? Que potencia as capacidades de BigQuery, porque até para algum tempo atrás nós só conseguimos ter funções ou escritas em SQL ou em JavaScript, e agora o que nós podemos ter é em outras linguagens, por exemplo, Go, Python ou Java, escritas em Cloud Functions e aproveitadas diretamente em BigQuery. Escrevemos a nossa query, chamamos a função e executa aquilo em runtime. Também tem outra aqui, função bastante interessante, que é a função de pesquisa, que nos permite encontrar elementos únicos dentro de textos estruturados e não estruturados, por exemplo, um ficheiro JSON, sem precisar conhecer o esquema do ficheiro ou o esquema da tabela. Então, aqui também, em termos na parte mais técnica, na parte mais programática, ajuda-nos imenso facilita-nos imenso esse trabalho. Para além dessas features, aqui também vamos apresentar alguns serviços, algumas soluções, também à volta desse ecossistema analítico, que também dimensionam essa potencialidade toda de BigQuery. Pronto, existe esse serviço Analytics Hub, que é um serviço de publicação e subscrição de datasets, ou seja, eu tenho um dataset, quero torná-lo público ou torná-lo disponível para outra organização, eu faço a minha publicação e outra organização consegue subscrever essa informação. O que isso permite? Que a gente tenha sempre essa única fonte da verdade, que a gente consiga partilhar essa informação de forma segura e totalmente gerida e totalmente monitorizada, e conseguimos fazer isso entre organizações. E depois, em termos de custos, quem publica tem somente o custo do storage, e quem consome tem o custo das queries que realiza e dos bytes que consome. Por exemplo, os datasets públicos da Google são um exemplo que nós podemos utilizá-los, utilizá-las nas nossas pipelines, cruzar com as nossas informações e pagamos aquilo que consumimos e não o storage que tem lá disponível. E depois esse serviço também está ligado, está integrado com uma camada de BI, uma camada mais analítica, conforme vemos ali o Looker, o Vertex AI ou mesmo Databricks. Então, está tudo interligado. Pois temos aqui também o Dataplex, que é uma camada inteligente, que nos permite, de uma forma centralizada, fazer toda a gestão e governação dos nossos dados, da nossa estrutura. Se eu tiver um data warehouse em BigQuery, por exemplo, ou um data lake em Cloud Storage, não preciso movimentar dados, não preciso fazer nada, eu preciso só aplicar essa camada para conseguir fazer toda essa gestão, mesmo
fazer toda a parte de data quality e toda a parte de segurança através dessa ferramenta e dessa gestão. Temos também aqui uma plataforma de inteligência artificial, que é o Vertex AI. É uma plataforma end-to-end, onde através da UI nós conseguimos gerir todo o nosso workflow de machine learning, conseguimos programar tudo através da UI. Tem também nessa plataforma APIs pré-treinadas, por exemplo, como a parte de linguagem natural, vídeo ou visão e algumas outras, e podemos aproveitar essas APIs no nosso workflow. É nativamente integrado com BigQuery, não só, com Dataproc também com Spark, e voltando novamente ao tema do open source, suporta todas as frameworks do open source. E como vimos até agora, é sempre o mundo open source e o conceito open cloud está aqui envolvido nessas features ou nessas soluções, e o objetivo aqui é mesmo apresentar sempre uma solução que ajude os nossos clientes, mas que não faça lock-in e ultrapasse aquelas preocupações que foram mencionadas pelo Renato. Temos aqui também o framework Cortex, principalmente aqui em termos de SAP, para quem trabalha com SAP, ou quem já trabalhou com SAP, ou mesmo quem integra dados de SAP, sabe que não é fácil, mesmo as tabelas de SAP não são simples de entender, os nomes não são intuitivos. Então, aqui há bastante complexidade na replicação dos dados de SAP para dentro da cloud e depois na interpretação desses dados e mesmo na construção de modelos analíticos em cima desses dados. E essa framework ajuda bastante nesse sentido. São muitos aceleradores que temos aqui. Temos templates, temos blocos de códigos, temos arquiteturas de referência que nos ajudam com essa integração. Ou seja, eu posso, por exemplo, com um dos partners, fazer uma integração, uma replicação dos dados de SAP para BigQuery, e depois eu tenho views e tenho códigos prontos para aplicar sobre essa camada que foi integrada, e não precisa fazer grandes transformações. E depois tenho também aqui a parte de templates para machine learning e mesmo a parte de dashboards para Loop. Eu já tenho dashboards prontos que ligam-se a essas views, a esses códigos, esses scripts que nós temos, e nós, a partir do momento que integramos, temos quase um plug and play do end-to-end, não é? Conseguimos ter aqui os nossos modelos já standards para SAP, conseguimos ter dashboards standards para SAP. Isso também nos permite depois acelerar esse processo inicial e depois desenvolver à volta dessa estrutura um ecossistema mais personalizado e novos produtos de dados que possam surgir dessa primeira integração dos dados de SAP. Então, essa framework é bastante interessante e nos ajuda imenso nessa integração que é das mais complexas que há em termos de integrações. Em termos aqui de segurança, em termos de dados sensíveis, quando falamos de dados sensíveis, temos aqui também o DLP, o Data Loss Prevention, e é um serviço totalmente gerido, onde automaticamente ou manualmente nós conseguimos inspecionar os nossos dados, classificar, identificar aquilo que é sensível, que poderão ser dados sensíveis, e de identificar esses dados, ou seja, o próprio serviço consegue pesquisar no nosso ambiente de dados o que poderiam ser dados sensíveis. Tem mais de 150 identificações automáticas de tipos de dados sensíveis, e aplica essa camada de segurança, essa camada de abstração dos dados sobre os nossos dados reais. Ou seja, nós não precisamos materializar esses dados com hash ou mascarados, nós aplicamos essa camada de segurança e garantimos que os nossos dados sensíveis só são transmitidos quando devem ser transmitidos. Por exemplo, conforme nesse exemplo aqui animado do lado esquerdo, em real time, e ele consegue automaticamente ver se identifica no texto o que poderá ser, por exemplo, a data de nascimento ou qualquer outro documento, e automaticamente
remove, de-identifica, né? Remove essa identificação. E também no exemplo da direita, já é essa camada que eu tive a falar sobre as tabelas, os dados reais estão em cima, mas quando eu faço uma query, se eu não tiver permissões para aceder a esses dados, eu vou vê-los de outra forma, conforme apresentado abaixo. Pronto, aqui também, conforme as features, também apresenta aqui outras soluções que são bastante interessantes também. Por exemplo, nós podemos correr um PySpark, um código PySpark, e aqui são soluções mais técnicas já. Podemos correr um PySpark dentro da consola de BigQuery, em vez de correr um código SQL, eu consigo correr um PySpark e submeter esse job para um cluster serverless, que é outro serviço bastante interessante aqui, lançado, não é tão recente, mas já lançado há algum tempo pela Google, que é esse Cluster Spark Serverless, porque quem trabalha com Cluster Spark sabe bem que dimensionar o cluster para os nossos jobs, de forma a otimizar ao máximo a utilização do nosso cluster, não é uma tarefa fácil. E quando temos aqui um cluster serverless, é um acelerador imenso em vários processos, né? Na parte técnica, da equipa técnica, não se preocupa em otimizar um cluster, mas se preocupa em desenvolver um código e submeter para um cluster. Então, aqui o Serverless Spark também é bastante interessante e é uma ferramenta e é um serviço que vale a pena investigar sobre. Temos também aqui a parte de Log Analytics, que é levar esse poder computacional do BigQuery e de fazer queries diretamente para o Cloud Logging, para a parte de logs. Nós conseguimos utilizar, por exemplo, linguagem SQL para pesquisar em logs e fazer pesquisas mais avançadas, e também conseguimos trazer diretamente para o BigQuery em real time esses logs para cruzar com a nossa camada toda analítica. Então, os logs normalmente não são fáceis de interpretar, seja ele o sistema que for, e não são fáceis também ingerir e conseguir analisá-los com a nossa parte toda analítica. E aqui, esse Log Analytics potencia isso, né? Conseguimos ter logs em real time e lidar com uma parte toda analítica já pré-transformada, pré-definida, com dados com valor. Então, aqui esse serviço também é muito interessante. Depois, temos aqui um assistente de recomendações ativo para aqueles clientes que usam a parte sob demanda, né, usam modelos sob demanda. Esse assistente está constantemente a analisar o uso, constantemente a analisar a parte de billing, para sugerir em que momento que faz sentido, em termos de custos e também de performance, em que momento que faz sentido mudar de formato, né? Em vez de ficar sob demanda, eu vou para um modelo de capacidade de slots. E ele sugere isso automaticamente. É um serviço que está integrado com AIOps, a solução de AIOps, e também é bastante interessante. Pronto, aqui é um resumo dos poucas features e poucos serviços que falamos. Ou seja, temos aqui quase 20 elementos, mas há muito mais, mesmo isso é um pequeno subset que nós reunimos aqui para trazer para essa apresentação. É mais para despertar e para mostrar que BigQuery não é só um data warehouse, um data warehouse serverless, mas é um ecossistema analítico e, conforme o próprio nome da apresentação diz, é uma interface integrada, analítica e integrada. É o BigQuery, é o que é, está em constante evolução. Se estivermos atentos às release notes de BigQuery, há sempre novas features e é sempre muita coisa a acontecer, muita coisa a evoluir, e está cada vez mais democrática, que é essa questão. Nós unificamos toda a nossa parte analítica numa interface, mas conseguimos depois aceder a essa informação, esteja ela em Google, seja ela on-premise, esteja ela noutra cloud, sem precisar movimentar esses dados, são cada vez maiores, mais volumosos. Pronto,
Era isso que eu tinha para apresentar. Toda essa informação e mais alguma, brevemente será lançado no nosso blog da Devoteam Cloud. Vamos ter um artigo que compila toda essa informação e mais algumas outras, e com vários links que apontam para documentação ou para outros artigos que nos ajudam a explorar esse mundo da Google Cloud. Só tenho a agradecer a todos por essa presença. Obrigado a todos, obrigado a Devoteam, obrigado a Google, e continuação de um ótimo dia, e pronto, um abraço a todos.